Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Guilherme Moreira e vou contar a história de como eu desenvolvi a minha autoconfiança e minha resiliência. Então, eu sou um atleta amador de artes marciais, pratico luta desde os 7 anos de idade, comecei com judô logo cedo. Com 12 anos eu fui para o karatê, pratiquei 10 anos de karatê. Depois, por algumas desavenças no meu dojo, que não cabe falar aqui no vídeo, eu acabei saindo e comecei a treinar Taekwondo e Muay Thai. E desde 2022, fazem 2 anos e pouquinho agora, no momento que estou gravando esse vídeo, eu decidi tornar um atleta de alto rendimento mesmo, colocar o esporte como prioridade na minha vida, né? Só que isso foi um desafio mental tremendo todo dia. É assim todo santo dia, e eu vou contar um pouco melhor nessa história, né? Então tá. Eu tava me preparando para um campeonato de Taekwondo. Como eu tinha dito, eu comecei o Taekwondo fazem pouco tempo, quando eu recém tinha saído do Karatê, no meu dojo. E assim, eu tava me cobrando, de certa forma confiante, mas uma confiança mascarada, sabe? Vou explicar isso logo mais. Que pela minha vivência no Karatê e tudo, eu passei 10 anos treinando Karatê, eu tinha que performar muito bem no campeonato de Taekwondo. Poxa, eu já tinha muita experiência, eu tenho que ir lá e ir bem. Não era uma forma arrogante, assim, pensava, não, eu vou lá e ganhar e acabou. Mas era uma cobrança que eu achava que eu tinha que ir bem mesmo, sabe? Chegando no campeonato, eu fui desclassificado por dar um chute giratório, Mondolho no queixo do meu adversário, e isso não pode, não é permitido nas faixas coloridas, só na vermelha e na preta, no Taekwondo. E eu fui desclassificado por isso. Naquela semana, isso foi em julho de 2023, naquela semana eu fiquei muito amargurado. Que nem eu falei, isso era uma confiança mascarada, por quê? Porque eu não conseguia ficar tranquilo, não só me bastava. É como se eu falasse pra minha cabeça, não, eu preciso ganhar, preciso ir bem para me provar, senão eu não tenho valor. Né? E como eu perdi, eu fiquei muito amargurado, não sabia lidar com isso direito. Naquela semana, então, para descarregar, eu passei de segunda a quinta no meu CT, treinando das 6 da tarde às 10 horas. O meu CT ele tem horários às 6 da tarde, às 7, às 8 e às 9 da noite. E eu fazia das 6 às 8 para treinar o Taekwondo e o Muay Thai, mas naquela semana eu queria descarregar, queria me sentir bom. Eu estava constantemente falando que eu preciso ser bom. O que a minha cabeça entendia? Eu não sou bom o suficiente. E o corpo reage ao que está dentro da mente, né? Então, por isso eu não conseguia performar da maneira que eu deveria. Então, naquela semana eu estraçalhei meu corpo. Tava muito em overtraining. Fisicamente eu não evolui, mas aquela semana foi extremamente importante para o mental toughness, que eu vou chegar já. Eu fiz sparring com os atletas de Muay Thai na terça-feira e eu fui detonado aquela semana. E era chute na minha coxa e chute no meu rosto o tempo inteiro. No final da sessão de treino eu fiquei pensando, que adianta o cara fazer dieta, o cara cuidar do corpo, o cara fazer alongamento, fazer não sei o que, e parece que não vira. Aquele dia eu tava sem chão, pedi até inclusive pra minha mãe buscar no CT.
e eu desabei no carro aquele dia. Mas foi um desabafo necessário para eu chacoalhar e voltar aos eixos. Coloquei na minha cabeça que eu tinha que focar no essencial. Por quê? Porque o mais difícil eu já fazia. Suportar a dor do treino e fazer milhões de repetições das técnicas, de buscar aprender técnicas de alongamento, buscar ter uma dieta adequada. O mais difícil eu entendia que eu sabia passar pela dificuldade. Eu precisava focar no essencial, descobrir o que exatamente eu precisava fazer. Então, depois daquela terça-feira, eu desliguei esses pensamentos contraprodutivos da minha cabeça, de que eu não era bom e por isso precisava ser bom. Simplesmente foquei em treinar. Tava me arrebentando, volto a dizer, eu tava em overtraining, passando no limite bem fortemente, mas o treino era mental. Aquela semana o treino era mental. Na semana seguinte, eu pedi férias no meu trabalho e na segunda-feira eu fui além ainda. Eu passei o dia inteiro no meu CT, que tem, além das aulas noturnas, eles têm também de manhã e de tarde. E não consegui ficar até às 10 naquela segunda-feira, mas tentei e bola pra frente. No dia seguinte eu passei o resto daquela semana na praia. Volto a dizer, eu peguei férias, então resolvi tirar uma semana para esfriar a cabeça, refletir sobre tudo o que aconteceu, refletir de novo, mais uma vez, sobre colocar a cabeça no essencial. E eu voltei na semana seguinte, fui fazer sparring de novo, e dessa vez saí muito mais digno. Quando começou o sparring, a sessão de sparring, né, na semana seguinte, veio de novo na minha cabeça, e agora? Eu vou apanhar de novo, eu vou fazer feio de novo, mas dessa vez eu tive respeito por mim mesmo. Eu decidi seguir meus instintos, tirar os pensamentos contraprodutivos da minha cabeça. E consegui fazer uma boa luta. Eu lembro que eu fui fazer a sparring com um rapaz que era muito gigante, muito truncado. E ele começou a apertar uma hora, e daí eu comecei a ficar nervoso, logicamente, como eu falei. Mas tinha outro colega meu que estava observando a nossa luta, e ele estava na sala de musculação que fica em cima. E ele gritou lá de cima, chuta, chuta, não sei o que. Quando ele gritou, instantaneamente eu mandei o chute na costela do rapaz que estava lutando, fazendo sparring. E eu lembro da sensação até hoje de alívio, de que eu também sou um atleta igual a ele. Eu também tenho que ter respeito por mim, fazer o que tem que ser feito. E eu cresci, amadureci, entendi o valor da resiliência. O tempo passou, chegou dezembro, chegou janeiro, e o meu mestre me convocou para fazer a minha primeira luta amadora de ringue no kickboxing, na modalidade K1. Para quem não conhece, o K1 é a modalidade do kickboxing mais agressiva, onde se permite chutes tanto na altura do rosto quanto tanto no tronco quanto nas pernas.
joelhadas e técnicas de mão. Só não vale o cotovelo diferente no Muay Thai. E quando o mestre anunciou que eu ia lutar, eu todos os dias visualizei eu ganhando. Eu tinha certeza absoluta que eu iria vencer. Cheguei à luta, era nível sul-americano, meu adversário era do Paraguai. E eu fiz bonito e ganhei. Ficamos bem amigos, inclusive, depois da luta. Adversário muito humilde, muito forte. Mas eu me saí melhor no dia. E como eu tinha visualizado, eu desabei depois da luta. Foi um êxtase enorme. Inclusive, posso dizer que pouco antes da luta eu raspei meu cabelo como um símbolo de que não, agora não tem mais volta. Eu vou ir e acabou. Sem mais dúvidas. Graças a Deus deu certo. Se não tivesse dado certo, eu já teria aprendido por experiência que a minha hora iria chegar enquanto eu me mantivesse firme, mantivesse buscando o caminho da evolução, sem me martirizar, sem colocar porcaria na minha cabeça. Sobre essa história, eu tive uma analogia de que quando a gente tem uma meta, é como se a gente tivesse atrás da gente um leão. O que é esse leão? A voz sabotadora, as inseguranças, esses pensamentos contraprodutivos. Se a gente ficar olhando demais pro leão, a gente vai correr para tudo quanto é lado e não vai em direção à meta. Agora, se a gente estiver só focado na meta e o leão pega a gente, o que é isso aqui? Sai, azar. Dá um chute na boca do leão, dá um cotovelado, um titiagui e continua correndo em direção à meta. Foi assim que eu desenvolvi minha resiliência e minha autoconfiança. Muito grato por tudo que aconteceu. Agora começando uma nova jornada, fazer o canal no YouTube, que é uma coisa que há anos eu já queria postar. E vamos embora. Se manter no essencial, aprender a se comunicar, a interagir com o público, ter uma linguagem expansiva, falar das coisas que eu gosto para me conectar com pessoas. E vamos embora, sem medo. Os